Boa noite, que Deus abençoe a sua vida rica e abundantemente. Hoje nós temos a alegria de receber o pastor Alexandre Gama, irmã Luciana, esse casal que tem abençoado tantas vidas ao longo de suas vidas, de sua caminhada cristã, e hoje então estão ali no pastoreio da Igreja de Nova Vida de Vila Isabel. Sejam muito bem-vindos, boa noite, Deus abençoe vocês, meus amigos. Muito obrigado por aceitar o convite. Estaremos aqui compartilhando o que Deus fez com a vida deles, a conversão de ambos, como Luciana chegou para Jesus, e aí namorando um homem que não era crente e que hoje se tornou servo do Senhor. Talvez seja o caso de você, talvez seja o caso de alguém que você conheça. Então gostaria de convidar a você a passar os próximos minutos ouvindo essa mensagem, que com certeza vai abençoar a sua vida. Eu gostaria então de fazer uma oração para nós abrirmos essa nossa entrevista. Pai amado, Deus bendito, nós te louvamos, nós te agradecemos pela obra que fizeste na vida do pastor Alexandre, da Luciana. Muito obrigado pela transformação na vida deles. Muito obrigado, Senhor, porque hoje eles refletem a luz de Cristo em suas vidas, em suas famílias, em seu ministério, conduzindo tantas e tantas vidas para o teu reino, pastoreando-as com amor, com dedicação, pautados na tua palavra. Abençoa a entrevista de hoje, que isso redunde para a glória do Senhor, através da edificação e transformação de vidas. E o que nós pedimos, nós fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Pastor Alexandre e Luciano, Deus fez muita coisa em vossas vidas. Mas para falarmos do que Deus fez, é bom nós colocarmos um pouco do contexto. Muitas vezes o contexto da infância, do início da nossa vida. Então, como é que foi isso? Como é que começou tudo? Como é que foi esse histórico da atuação de Deus em sua vida? Boa noite, Bispo. Uma alegria estar aqui hoje. Boa noite a todos que nos acompanham. Tenho certeza que esse testemunho abençoará vidas. Bom, Bispo, eu não nasci num berço evangélico. Tive pais e tenho pais maravilhosos. Então, mas meu pai é católico, minha mãe é católica. E dentro de um sincretismo religioso no nosso país, meu pai também frequentava a Umbanda, tá? Com muito respeito que eu coloco a situação. Então, cresci dentro do catolicismo e também acompanhando meu pai e minha mãe na Umbanda, né? Então, fui crescendo com esse costume. E como um jovem, como um rapaz que não tem um conhecimento bíblico, então tive a minha vida realmente levada pelas circunstâncias. Então, como um jovem que tinha seus prazeres no mundo, sempre fui um bom filho, não tenho nada a falar sobre isso, pelo menos meus pais dizem isso, mas tinha minha vida realmente sem os princípios bíblicos. Então, assim fui crescendo, nunca fui envolvido, claro que eu bebia, normalmente, se assim eu posso falar, mas era muito fraco na bebida, então já passei vários momentos muito difíceis em relação à bebida, por ser levado pelas amizades, pelas minhas amizades, realmente. Então, que me levaram realmente a momentos críticos. Mas depois eu entro na faculdade de Direito, na Unirio, ali na URCA, e começo primeiro dia de faculdade, eu conheço a Luciana. Primeiro dia de faculdade, nós estávamos fugindo do trote e encontrei a Luciana no elevador. E ali foi a primeira pessoa que eu conheci na faculdade, a primeira amizade que eu fiz, e morávamos na Tijuca. Então, como a sua mãe sempre vinha buscá-la, eu aproveitei e peguei uma carona. Okay. Peguei uma carona no mesmo dia, primeiro dia. Então, conheci a dona Ana. Um abraço para a dona Ana, minha sogra amada. E ali conheci a Luciana. Quer dizer que a dona Ana mimava você de buscar na faculdade, né, Luciana? Porque nós estudávamos à noite, na URCA. E aí a aula terminava às 10h40.
Tínhamos que andar até Botafogo para pegar o E a metrô. Urca, exatamente. A Urca Isso. para transporte público é muito complicado, muito limitado. E aí, né? mamãe cuidadosa ia lá me pegar. E aproveitou e deu carona para o colega vizinho. Sim, sim. Não tinha a segunda intenção nenhuma nisso aí, bicho. A primeira intenção era a carona. Caramba. Mas assim, então nos conhecemos e assim, tivemos uma amizade muito boa, muito boa. Foi em 94, segundo semestre de 94, e uma amizade muito boa. Na época a Luciana tinha um namorado, então foi uma amizade realmente. Até que em 95, segundo semestre, a Luciana rompeu o namoro dela, e lembrando que a Luciana também não era convertida, muito menos eu. Então começamos a namorar. Em 95 começou o nosso namoro, e como um namoro entre pessoas que não têm princípios bíblicos, nós tínhamos a nossa intimidade da forma como queríamos, mas sempre realmente muito juntos, né? Eu e a Luciana. E até chegou um momento do nosso namoro que eu não entendi muito bem no momento, mas a Luciana compartilha comigo que teve encontro com Cristo. Eu não entendi aquilo, não sabia. Sinceramente, bispo, eu nem conhecia a igreja evangélica. A referência que eu tinha de igreja evangélica era nula. Não tinha conhecimento de nada. E você está falando no final do século XX, né? No Rio de Janeiro, lotado de igrejas, cheio de programas, e uma pessoa que não era alienada na sociedade, um estudante de direito, morador da Tijuca, assim, muitas igrejas. Interessante essa informação. E tinha uma igreja evangélica do lado do meu prédio, mas confesso que criou uma referência para mim negativa. Isso também me fechou mais. Mas aí a Luciana se converte, isso foi no quarto período da faculdade, e aí ela vem com essas questões que eu não entendia nada, e não compreendia. O que eu tenho que mudar? Por que eu tenho que mudar? O que a fez mudar? Porque ela mudou realmente. Então, houve um choque no nosso relacionamento. Um choque que nos levou depois até um rompimento. Como é que foi esse encontro com Cristo? Então, bispo, gostaria de agradecer a oportunidade. Eu também vim de uma família romana, né, com tradições romanas. Estudei num colégio de freira dos 3 aos 15 anos de idade, então eu também não tinha nenhum toda a sua formação básica. Inclusive tenho tias por parte de mãe, da família da minha mãe, que são portugueses, freira e padres, né, aqui no Brasil e fora do Brasil. Então, meu contato também com cristãos evangélicos era nulo, né? E dentro da faculdade, nós começamos a estudar sobre história do direito, na qual nós tínhamos que estudar o direito mosaico. E aí, foi muito curioso isso, porque o professor pediu para que nós trouxéssemos a Bíblia. Eu não tinha Bíblia, né? E eu tinha verdadeira ojeriza a qualquer pessoa que se apresentasse cristão evangélico, também por poucas referências, as referências negativas, e por falta de conhecimento e de vivência também, pelo fato da cultura da minha família ser diferente, né? E ali eu fui obrigada a estudar, estudei, tirei boas notas, mas totalmente sem nenhum, rejeitando totalmente aquele ensino. Naquele momento o Espírito Santo me tocou. Mas eu fiz amizade com uma amiga minha, muito especial até hoje, Renata, e ela via que eu tinha questões familiares muito complexas, né, e de muito sofrimento. Eu perdi uma irmã gêmea idêntica com 2 anos, enfim, eu fui ensinada a conversar com a suposta minha irmã. Então, sem querer, eu invocava a necromancia, algo condenado pela Bíblia e que traz severos consequências espirituais para a vida daquele que faz, mesmo sem entendimento, né? Então, eu tinha muitos problemas espirituais, muito graves, além de um contexto familiar conturbado.
e muito resistente ao evangelho, mas eu também, enfim, tinha uma devoção a um determinado santo, enfim, da igreja romana, e num dia dessa festa eu entreguei um panfleto deste santo para essa minha amiga, e ela falou assim: você me permite eu abrir? Você crê na Bíblia? Eu falei: eu creio. Você já leu? Eu falei: nunca li. Aí ela falou: eu posso ler para você isso depois de uma prova no estacionamento da faculdade? Eu falei: sim, por favor. Você vai crer no que está escrito? Eu falei: vou crer. Se tiver escrito, eu vou crer. Aí ela pegou a Bíblia e leu 1 Timóteo 2,5 para mim. E aí ela abriu e falou: há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. E me deu a Bíblia e eu li. Quando eu li na Bíblia dela, aquilo me foi um choque, porque eu fui criada, enfim, com uma cultura, mas eu não tinha oportunidade de ler, não me era incentivada a ler a Bíblia. E eu falei: eu tenho Bíblia em casa. Ela: você tem? Eu falei: tenho. Ela falou: então abra na sua Bíblia dentro de casa esse versículo, procure lá. E lá eu abri, e quando eu abri, foi quando eu tive um encontro com Jesus, dentro de casa. Né? Conheceu a verdade e a verdade te libertou. Me libertou. E ali, a partir daquele momento, eu busquei somente um Deus e só um mediador, que era Jesus Cristo, como a Bíblia me orientava. E ali ela me deu outros versículos também, eu fui aprendendo. E eu fui numa igreja, como eu tinha muitos problemas espirituais, eu fui autodidata em questões espirituais, para tentar trazer entendimento às coisas que eu vivia. E com isso, reflexos muito graves na minha vida. E eu não acreditava em demônios, nada disso. Para mim eram tudo alegorias inventadas, filosofias de homens, enfim. Até que essa minha amiga frequentava uma igreja na qual ela me levou, e ali Deus fez a obra, me deixou consciente, e eu fui liberta de vários demônios. Estando consciente, vendo a minha libertação. Glória a Deus. E ali eu cheguei no final... Ou seja, a irmã viu que demônios são reais. São reais. São seres espirituais verdadeiros, não é uma invenção. Exato. E a irmã viu isso na sua própria vida, no seu próprio corpo. Vi na hora. Ou seja, a irmã é testemunha da veracidade do que afirma o Senhor Jesus. Exatamente. E os demais Porque essas experiências espirituais, geralmente a pessoa fica inconsciente. E Deus preservou a minha consciência para que eu pudesse crer naquela realidade que até o momento eu não cria. Eram sofismas que foram quebrados. E ali eu fui liberta de uma vez só. E depois daquele momento eu cheguei para uma irmã obreira e eu falei assim, ela me deu uma Bíblia de presente, Renata, e eu olhei para a Bíblia e eu falava: eu quero aprender. Como que eu vou ler? Eu não sei por onde eu começo. E aí aquela irmã que trabalhava na igreja, ela falou: você vai para casa, bota a mão na Bíblia e ora, que o Espírito Santo vai te dirigir. E eu fui para casa e eu chorava, porque eu queria ler, entender, e eu não conseguia. E aí, no dia seguinte, quando eu fui pegar a caixa de correios, tinha um panfleto de uma família muito especial. Uma família da Non. Que coisa. Igreja Batista Bethlehem. E ali eu falei assim: Deus ouviu minha oração. E eu fui até a Rua dos Artistas, numa igreja com uma... Aqui em Vila Isabel. Aqui em Vila Isabel, escrita em hebraico. Na época era uma igreja batista independente chamada Bethlehem. Hoje é Comunidade Evangélica Bethlehem, eu acho, né? E ali eu fui acolhida e orientada por um casal de pastores, pastor Sérgio Danon e Alex. Ali eles me ensinaram a Bíblia durante 1 ano. Ali eu pude tirar minhas dúvidas. Depois eles se mudaram, foram morar nos Estados Unidos, e eu fui pastoreada pelo pastor José e a Zelande. E aí nós estávamos noivos quando eu me converti. E como o Alexandre falou, nós tínhamos uma vida de um namoro condizente com a realidade do mundo, né? Que é natural, mas ao parâmetro bíblico, orientação bíblica, não. E aí eu aprendi, e aí a gente conversando, eu falei: olha, agora a gente vai mudar a forma de
nos relacionarmos, porque diante de Deus não está correto, né? E ali, durante um ano, a Alexa orando pela conversão dele, porque eu também aprendi que eu não me casaria com uma pessoa que não serviria a Deus. E ele me deixava na porta da igreja e falava, eu deixo você, eu nunca vou entrar na igreja. E ele queria marcar a data do casamento e eu falava, eu não vou marcar a data do casamento, porque você não é de Jesus. Isso foi, Gente, esse foi um período muito complicado. Para mim, testemunho, hein? é, Quantos estão nos ouvindo agora que passam por situações semelhantes? Quantos que conhecem pessoas que estão passando por isso? A irmã Luciana passou com um namorado, noivo ou mesmo um marido. E diz, eu nunca vou me converter, eu nunca vou pisar naquela igreja. Vejam os irmãos, percebam os irmãos, que esse nunca, ele é muito relativo. Quando a pessoa se abre para Deus. O Espírito de Deus é forte, é poderoso, é todo-poderoso para transformar o coração e mudar o coração de pedra, e transformar num coração de carne, como diz Ezequiel. Então, esse era o contexto. Ela decidida por Jesus e ele decidido a nunca entrar numa igreja. Mas o que acontece a partir daí, pastor Alexandre? E era literalmente isso. Eu parava em frente à igreja e dizia para ela, quando acabar, aí você pode me ligar que eu a busco, mas nunca entrarei nessa igreja. Nunca entrarei nessa igreja. E aí, com base nisso, nós estávamos no 5º, 6º período, e aí eram brigas consecutivas, eram brigas constantes. Obviamente, eu não abria mão do que eu pensava e ela não abria mão dos pensamentos que ela tinha. Até que chegou um momento, bispo, que nós estudamos até o 9º período juntos, sempre. E no último período, que é o período da formatura, nosso namoro, nosso noivado se rompeu. No momento mais importante da faculdade, por exemplo, nós não temos fotos da formatura um com o outro, né? Porque nesse último período nós rompemos de fato, isso depois de muitas brigas, e eu via quando a Luciana sofria. Obviamente ela me amava, né? E aquela luta que ela tinha com ela, e quando ela se sentia mal, eu também me sentia mal, porque eu sabia que eu estava fazendo ela sofrer, e ela foi muito dura realmente, como deveria ser, ela rompeu o noivado. E aí quando é aquela ruptura, eu obviamente fico também desesperado, e tomo uma atitude, bicho. A minha atitude foi assim, bom, se ela quer casar com um homem cristão, eu vou me tornar um cristão, nem que seja por hipocrisia. Gente. E eu fui de forma hipócrita, e eu cheguei na porta da igreja, que ela frequentava, Bethlehem, e falei assim, olha, nessa eu não entro mesmo, mas quando nós voltarmos agora para casa, a primeira igreja que eu passar, eu vou entrar nela, e a gente vai congregar lá. Que coisa. E a gente passou em frente da igreja Renovo, que fica ali na Rua Amaral. Aqui na Tijuca. Na Tijuca Entre também. Tijuca e Vila Isabel, o caminho do... Caminho da casa dele. Quem conhece ali perto do eixo. Então, supermercado. Então, ali, entrei, juntamente com a Luciana, primeiro culto, bispo. Luciana sentada no meu lado esquerdo, eu aqui, e não tinha, a igreja estava lotada. Então, eu tive que sentar bem na frente. Então, eu já estava constrangido. Eu tive que sentar no primeiro banco. E do lado, uma senhora. E a minha família, por parte de pai, ela tem uma entidade que eles cultuam até hoje, e que leva até o nome da loja de roupa de praia que meu pai tem, que é a Anastácia, a escrava Anastácia. E no meio do culto, bispo, o pastor pregando, uma senhora começa a se contorcer. Eu não sabia o que era aquilo, né? Eu não sabia que ela estava sendo possessa por um demônio. E eu olhando aquilo, a pessoa se contorcendo, eu já me jogando para cima da Luciana, assim, querendo fugir, não entendendo aquilo. E aí o pastor começa a orar em relação àquela senhora, e o demônio que manifesta ali, bispo, a Anastácia. Aquilo para mim foi assim, abriu meus olhos, eu fiquei, o que é isso?
faz disso uma pessoa. Deus, assim como mostrou a realidade espiritual para ela, mostrou a realidade espiritual que estava envolvendo a sua família para ti. Sim. É impressionante. Como pode deixar uma pessoa daquela forma? E ali o demônio pega aquela senhora e começa a falar tudo que estava fazendo na vida daquela senhora, né? Trazendo discordância na família, querendo acabar com a vida dela. E eu olhando aquilo tudo, meu Deus, acabou aquele... Eu nem escutei o pastor pregar, pastor Bispo, porque eu fiquei tão impactado. Aí saímos da igreja, aí eu ainda, na minha concepção hipócrita de querer apenas a Luciana voltando para mim, não importa, eu venho aqui para a igreja de vez em quando e vou enrolando ela, pensando assim mesmo. E assim foi, um mês. No segundo mês, a Luciana viu que eu não mudei nada. Era hipocrisia mesmo. E aí, de fato e de direito, o nosso noivado se rompe e ficamos aí 1 ano sem nos ver. 1 ano. Rompimento, bispo, nem ligar. Por mais que eu tivesse desejo enorme, ela também, mas não nos falamos. E aí, depois disso tudo, algo ficou no meu coração, bispo, eu não sei explicar. É o Espírito Santo, né? E eu falei, poxa, eu vou voltar naquela igreja. Por mais que eu estivesse ali de forma hipócrita, algo ficou no meu coração. E aí eu retorno naquela igreja. Quanto tempo depois? 1 semana depois. Bispo, agora já não estava o meu coração na Luciana. Exatamente, é isso mesmo. Agora eu queria realmente... Foi a prova. Eu queria conhecer Deus. E aí eu entro naquela igreja, Deus começa a ministrar no meu coração, me converto de fato, meu versículo de conversão, João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão através do Filho. Então, quando eu tive esse versículo, a primeira coisa que eu fiz foi chamar o meu pai para conversar. Pai, tem esse versículo na Bíblia. E abri a Bíblia com ele. Pai, me explica, me explica. E eu queria falar para todo mundo, mas quando eu me converti, eu sentei com meu pai, com a minha mãe, meu irmão Marcelo, que hoje é convertido. Então ali eu expus e a resposta que eu obtive foi a tradição. E aquilo ali obviamente não me convenceu e eu comecei a buscar mais. Aí me converti, me batizei, fui batizado com o Espírito Santo naquela igreja. Deus transformou minha vida. E 1 ano depois, Luciana me liga. Ela tinha um contexto familiar muito complicado. Muito complicado. Por vezes, ela ligava para mim à noite só para ficar conversando com ela. Senão ela conseguia dormir. Então, num desses momentos difíceis na sua casa, ela liga para mim e ela consegue identificar algo diferente em mim. Meu linguajar, minha forma de se postar, de se colocar. E eu posso orar por você? E aí eu oro por ela ali no telefone. E aí ela realmente identifica que algo aconteceu. Algo foi transformado. Nessa época, bicho... Pelos frutos os conhecereis, né? Então... É isso mesmo. Nessa época eu tinha passado num concurso público, já estava morando 1 ano morando. Eu voltava todo final de semana, mas eu estava em Itaperuna e no dia seguinte ela pega um ônibus e vai me encontrar lá em Itaperuna. Vai saber se isso de fato ocorreu mesmo. Então ela enxerga realmente um homem de Deus e ali nós retomamos, ela volta para o Rio e eu ainda lá em Itaperuna, mas ali nós decidimos realmente voltar ao nosso noivado, ficamos mais 1 ano noivando, mais 1 ano para realmente ter a certeza da nossa aliança. E aí, bispo? Vivendo em santidade. Vivendo em santidade, né? Paramos tudo, realmente, vivemos em santidade. Reiniciaram, né? Um novo começo. Um novo começo. Novas vidas, um novo começo, um novo noivado. E aí, depois, no ano 2000, a gente se casa. Temos 2 filhos, Mateus e Débora, 2 presentes de Deus para nossas vidas. E aí minha caminhada ministerial, bispo, foi assim, muito rápida.
Deus fez as coisas na minha vida assim de uma forma muito surpreendente. E eu saio da Renovo por questões particulares e tenho assim a grata alegria de vir aqui através do pastor Sérgio Tadeu, que vai na minha casa, vai na nossa casa, já estávamos casados, a nossa casa, bater na nossa porta, olha, por que vocês não estão indo na igreja? E ele sabia o porquê, né? Ele sabia o porquê, mas não compreendia, porque não tem justificativa para não estar na casa de Deus. E ele praticamente nos leva à força, né? Ele leva, vocês vão agora. Vocês não são crentes de esquentar banco. É. E aí eu me lembro até hoje, bispo, nós... Amado pastor Tadeu, né? Um grande evangelista, um grande homem de Deus. Homem de Deus, Amém. um grande amigo, É verdade. uma pessoa leal. É verdade. Pastor Sérgio Tadeu. É verdade. E eu me lembro até hoje, quando a gente chegou aqui, era o testemunho de um ex-padre. Ele estava dando testemunho e... Ano 2000. Ano 2000. 2000. Eu cheguei grávida de 6 meses da Nós já trouxemos aqui 2 ex-padres. Mas nesse contexto foi no ano 2000. Aí ali nós nos identificamos muito com a igreja, logo em seguida fomos conhecê-lo, então fomos muito bem recebidos, e aí já estávamos até começando um ministério, que é o Núcleo Árabe Cristão, trabalhando com árabes aqui no Rio de Janeiro, e através do pastor Calixto, um grande homem, um grande amigo, um grande homem de Deus também. E aí nós, mesmo não estando nesse lapso de tempo entre a Renovo e a Nova Vida, nós estávamos trabalhando missões. Estávamos trabalhando no campo missionário aqui no Rio de Janeiro, mapeando os árabes do Rio. Então fizemos um mapeamento todo aí na região do Saara, e Deus também colocou esse ministério em nossos corações, um amor muito grande pelo povo árabe. E aí estudamos muito. Tivemos reuniões aqui na Mãe de Melo. Sim. Sim, sim. Reuniões, congressos. E a primeira pregação, eu venho de uma igreja onde o púlpito, bispo, não era compartilhado com ninguém. Não era compartilhado com ninguém. E eu me surpreendi muito com a confiança que o Senhor me deu. A primeira vez que eu preguei na minha vida foi aqui na Nova Vida. Num culto, né? Num culto, sem falar assim, seminários, esses outros detalhes. Mas foi aqui, e aqui que Deus me forjou e me formou realmente como pastor, né? Como missionário, passando pela igreja Nova Vida do Borel, igreja um amor muito grande pelo povo do Borel. Fiquei mais de um ano lá, depois aqui na sede, e começou a trabalhar com os casais. Os casais. Eu me lembro, bispo, até hoje, o chamado do Senhor para eu dirigir os casais. Então, nós fomos num congresso. Fomos num congresso, não, era um retiro de liderança. Né? E eu cheguei atrasado. E aí eu e o pastor Luiz Antônio chegamos atrasados. E aí o senhor já tinha feito toda a distribuição do ministério, das tarefas, e realmente havia 2 lacunas, né? O ministério de casais e o ministério de singulares. E quando nós chegamos, o senhor falou: Gama, casais, Luiz Antônio, singulares. Aí eu conversei com o Luiz, como assim? Como é que eu vou trabalhar com casais? Nunca imaginei isso. De Deus. E como foi de Deus, bicho. Então, ali Deus já abriu uma porta que eu jamais imaginava. Amei estudar, trabalhar com casais. É uma bandeira que eu levo até hoje. Então, se envolveu com o Ministério de Família, no geral. E o tema da pregação da manhã de hoje, você que nos assiste nessa noite, a pregação da manhã de hoje, ela se pautou sobre a predileção de pais a determinados filhos e o mal que isso traz. Eu recomendo que você acesse, no dia de hoje, a mensagem do pastor Alexandre Gama. A pauta é de família. E esse é um ministério que ele abraçou com hombridade, se
se envolveu, se aplicou e tem sido um marco na vida dessa família, desse ministério. Glória a Deus por isso, pastor. Glória a Deus por isso. E era o momento também que eu estava vivendo, né? Débora nascendo, Mateus. Então nós vivenciamos todo esse processo realmente de família, ministerialmente também. Nós estudávamos e aplicávamos. Então era algo que em todos os momentos nós fomos aplicando na prática, e não apenas na teoria, mas na prática também, e compartilhando com os irmãos, com os casais. Foi algo, tem sido, graças a Deus, muito bom. E depois surgiu Vila Isabel, o pastoreio de Vila Isabel. Já tem quanto tempo lá em Vila Isabel? Vamos fazer 13 anos. 13 anos. 13 anos de Vila Isabel, uma igreja que Deus colocou no coração do Senhor. E quando foi compartilhado a nós, na mesma hora, Vila Isabel é onde nós nascemos, então conhecemos a região, começamos aquela igreja lá do zero, com um microfone, bispo. E aí um agradecimento muito especial ao pastor Sidney, da igreja Atos, então, que nos cedeu todo o equipamento de som. E ali, graças a Deus, foi o pontapé inicial. E hoje estamos lá na Visconde de Abaeté, número 33, em Vila Isabel, frutificando, trabalhando para Deus. A igreja era compartilhada, era no mesmo endereço, no auditório em Vila Isabel. A você que nos assiste, Vila Isabel faz parte aqui da Grande Tijuca, é próximo aqui à igreja da Tijuca. Então, nós tínhamos o culto no horário e havia uma igreja que tinha uma estrutura toda montada no outro horário. O pastor Sidney, Igreja Atos, eu quero agradecer ao pastor Sidney, porque foi canal de Deus para nos abençoar. Em Vila Isabel, e muitos anos depois se passaram, e nós fomos alugar um auditório em Jacarepaguá, no local, na freguesia em Jacarepaguá, também um auditório compartilhado com outras igrejas. E para nossa surpresa, eu estou falando 10 anos depois, quem é o pastor que cuida daquele auditório, e que também tem toda a estrutura ali, e que também nos cedeu, sem nos cobrar nada, como irmão, pastor Sidney, da Igreja Atos. E caso esteja nos assistindo, muito obrigado, que Deus abençoe, amado pastor. Um exemplo de irmandade no reino de Deus. Um exemplo. E começou-se o trabalho, e tem se desenvolvido um trabalho de excelência em Vila Isabel. Um trabalho que tem abençoado tantas vidas. Graças a Deus, bispo. Verdade, pastor. E gerando discípulos, né? Tem enviado pessoas aí para a escola de líderes. Verdade. Muitos que estão em várias igrejas desse ministério trabalhando são oriundos do vosso pastoreio, do vosso ensino, do vosso discipulado, do vosso cuidado, da vossa orientação. Então, louva a Deus pela vida dos irmãos. Amém. Então, que Deus continue abençoando a vida de vocês. Eu quero dizer a vocês que o testemunho que vocês ouviram nessa noite, o que Deus fez, o homem que não queria pisar numa igreja, ele é pastor. Ele tinha até uma rejeição por evangélicos, assim como Luciana. E hoje em dia, uma família que tem servido ao Senhor. Não perca a esperança. Se você tem um parente, um conhecido que tem essa versão, ore por essa vida. No caso Luciana, Deus usou uma colega de faculdade, através de um trabalho que foi pedido por um professor, uma colega de faculdade, lhe deu um texto para contra-argumentar aquele panfleto que Luciana estava entregando, e pela palavra Luciana foi transformada, teve experiência, impacto e transformação na sua vida. E isso tudo da noite para o dia. Todas as transformações da noite para o dia. Então nós temos que crer, nós temos que estar atentos, nós temos que interceder sem desanimar. Eu gostaria de agradecer aos amados irmãos e fazer uma oração a você que nos ouve. Se é o seu caso, se é o caso de um parente, se é o caso de um amigo, de uma amiga, vamos orar nesse momento. Vamos agradecer por esse testemunho, mas também colocar esses nomes em oração. Você pode fazer isso comigo? Vamos então fechar nossos olhos e fazer uma oração. Pai amado,
a transformação de vida que operastes no pastor Alexandre, Luciana, pessoas que não te conheciam, pessoas que não tinham nem o desejo de congregar-se numa igreja, lhes bastava uma religião, uma identidade religiosa, mas tu tinhas algo a mais para com eles. E, Pai amado, um dia usaste uma serva tua num contexto para alcançar a Luciana, que semeou na vida de Alexandre. Ela plantou, outros regaram, o Senhor deu crescimento, teu Espírito deu crescimento, e aí estão eles te servindo. Então pedimos, Pai, faz a mesma obra nessas vidas, cujos nomes estão vindo no coração de cada um que está assistindo. Oramos por eles, intercedemos por eles, para que ocasiões como estas aconteçam na vida deles, que uses pessoas, porque às vezes eles não ouvem os de casa, mas ouvem os de fora. Então abre os seus corações, toca nos seus corações, levanta teus servos para falarem a ele. Abençoa suas vidas. Nós te louvamos por essa palavra e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Meus amados,